Isto aqui é uma placa de vídeo de $1000 e este é um computador que alguém jogou fora no lixo. Então, naturalmente, hoje vamos descobrir o que acontece se combinarmos os dois. Vamos descobrir. Veja, nos últimos meses venho tentando encontrar uma maneira de transformar esses computadores descartados em verdadeiras máquinas de jogos. E, para ser sincero, até agora tivemos alguns problemas. Vou te atualizar. Agora, a placa de vídeo que escolhi é uma 7900 XTX. E essa placa é uma fera, com 24 GB de memória de vídeo. Seria um upgrade enorme em relação aos gráficos integrados desse 4570. Mas se você está vendo o que eu estou vendo, bem, há dois problemas principais que saltam aos olhos imediatamente. O primeiro é o espaçamento desse PCI. Eu simplesmente não vejo como vamos conseguir encaixar essa placa na placa-mãe exatamente onde ela está. Mas, você sabe, existem risers. Então, na verdade, não estou tão preocupado com isso. O que me preocupa, porém, é o problema com esse cara aqui. A fonte de alimentação existente dentro desse computador Dell certamente não foi feita para aguentar algo tão exigente em energia quanto uma 7900 XTX. Se olharmos bem aqui embaixo, vemos que ela é classificada para 255 watts. Isso é cerca de 1/4 do necessário para essa GPU. Então, esse é o principal problema que vamos resolver hoje. Se unirmos os dois, quase certo teremos um PC insano, mas com grande gargalo. Enquanto pesquisava para achar a fonte de alimentação mais potente compatível com o Dell Optiplex, bem, acontece que a potência nunca é autossuficiente para alimentar algo como a GPU que queremos usar. Então, agora a questão é, como substituímos essa fonte de alimentação por uma normal, daquelas que você encontra em um PC típico? Porque eu tenho aqui uma fonte ATX de 850 watts, que nos daria energia suficiente para essa GPU. Mas tem outro problema principal. A fiação dessa fonte de alimentação não vai funcionar com essa placa. Fiação proprietária, cara, isso é muito chato. Como você pode ver, este é o cabo de alimentação da placa-mãe, que vai da fonte Dell para a placa Dell, com apenas 8 pinos, um vazio. Já o cabo de uma fonte ATX comum tem cerca de 24 pinos. E infelizmente, não podemos simplesmente conectar isso aqui, apesar desses 4 encaixarem. Espera, será que funciona? Eu nunca tentei isso antes. Eu ficaria um pouco cauteloso porque os pinos de entrada e os pinos de saída podem estar fazendo coisas inesperadas e isso pode causar danos reais ao computador. Então, ao invés disso, o que vamos fazer para ser um pouco mais seguro é usar um adaptador como esse. Deve permitir conectar um cabo de 24 pinos e depois um de 8 pinos nessa placa-mãe Dell. Se você observar de onde esses cabos saem no conector de 24 pinos, não é igual aos pinos à esquerda que estão conectando agora. Então eu acho que a nossa suposição vai ser segura. Vamos lá, remover isso e conectar essa ponta no adaptador. Assim mesmo. E agora, com o nosso cabo de 8 pinos, devemos conseguir conectar isso diretamente na placa-mãe. Beleza, ótimo. Basicamente vamos tentar ignorar completamente o uso dessa fonte de alimentação da Dell, o que significa que também precisamos desconectar o cabo de alimentação da CPU, que podemos fazer removendo esse cabo. E podemos substituir isso pelo cabo de alimentação da CPU da nossa nova fonte, que eu acho que não é proprietário. Então eu acho que isso deve encaixar sem nos dar nenhum problema. Perfeito. Beleza, esse encaixou perfeitamente. Então o que mais está recebendo energia aqui embaixo? O HD está recebendo algum tipo de energia meio improvisada. Sabe, vamos simplesmente remover essa fonte de alimentação completamente, primeiro para dar um pouco mais de espaço e segundo, para garantir que a gente não acabe misturando acidentalmente nenhum desses fios. Eu também acabei de perceber, definitivamente não tem como uma GPU caber aqui dentro, porque isso é muito estreito. Embora agora eu esteja curioso se a gente conseguiria usar uma dessas fontes de alimentação da Dell e um PC desktop de verdade. Isso seria bem interessante, mas acho que teríamos que usar um PC com especificações que não exigem muita energia. Porque, como eu disse, essa aqui é de cerca de 250 watts, o que não é muito. Como é que isso sai? Definitivamente está preso em alguma outra coisa. Beleza, tinha uma trava escondida. Certo. Retirei a fonte de alimentação. Pronto. Só precisávamos nos preocupar com os cabos de energia da CPU e da placa-mãe. Isso dá espaço para a GPU? Não. Então vamos ter que usar um riser, o que é totalmente tranquilo. Agora, não tenho certeza de qual geração é esse PCIe, mas sabe, considerando quanto eles são retrocompatíveis, eu acho que deve funcionar com a nossa GPU. Mas o que vamos fazer é simplesmente estender o slot PCIe para termos um pouco mais de espaço para trabalhar. Vamos conectar isso. E agora, teoricamente, a gente só precisa encaixar a nossa GPU nesse slot estendido. Assim mesmo. E agora que essa configuração tem uma fonte de alimentação ATX, a gente deve conseguir usar os cabos de energia PCIe para conectar diretamente na nossa GPU. E pronto. Perfeito. Então basta fazer isso para funcionar com a GPU? Acho que vamos lá, vamos tentar. Agora, assumindo que isso funcione, obviamente estamos criando um gargalo enorme, já que estamos usando um processador bem antigo com uma GPU super moderna. Então, como isso vai se traduzir em desempenho nos jogos? Bem, é isso que eu estou curioso para saber. Certo, vamos levantar isso aqui.
Além disso, se isso realmente funcionar, seria divertido fazer no gabinete, porque esse case claramente não comporta tudo isso do jeito certo. Mas beleza, agora vamos ligar nossa nova fonte de alimentação na tomada, assim mesmo. Precisamos garantir que a saída de vídeo está conectada à GPU, não à placa-mãe. Chegou o momento da verdade. Será que um computador descartado como lixo eletrônico funciona com uma GPU de $1000 improvisada? Hora de descobrir. Quando apertamos o botão de ligar, beleza, as ventoinhas estão girando. Isso é um bom sinal. Não estou vendo nenhuma fumaça ou cheiro de queimado, embora não estejamos recebendo nenhum sinal. Isso não é um bom sinal. Por que não estamos obtendo sinal de vídeo? Minha primeira impressão é que nosso Ryzen PCIe não está permitindo que a GPU realmente gere sinal de vídeo. Então vamos tentar instalar um Ryzen de geração mais antiga para ver se isso nos dá algum outro sinal de vídeo. Com certeza temos uma mistura de tecnologias acontecendo agora. Vamos lá. Aí está. Este Ryzen PCIe também vai de 1x para 16x, embora eu vá conectá-lo na porta PCIe maior. E diferente do outro, este aqui precisa de energia adicional. Então, primeiro vamos conectar a nossa GPU nele desse jeito, e agora vamos pegar outro cabo para conectar o Molex. O Molex é tão difícil de conectar? Pronto, aí está. Certo, vamos tentar de novo, beleza? Agora com o nosso Ryzen mais antigo, se apertarmos o botão de energia, mesma coisa, as ventoinhas começam a girar. No entanto, ainda não estamos recebendo sinal de vídeo. Ele está entrando em modo de suspensão, o que não é o que queremos ver. Como faço a GPU funcionar nesse computador antigo? Acho que tudo está conectado certo? Temos nossa fonte de alimentação aqui, que está conectada a este cabo, que agora está fornecendo energia para a nossa placa-mãe, o que podemos ver pelos nossos ventiladores girando aqui. Temos a alimentação do nosso processador conectado aqui em cima, que eu acho que poderia tentar ver se esse não é o cabo correto, mas ele também está conectado diretamente à nossa fonte de alimentação. E nossa fonte de alimentação também está alimentando nossa GPU, que parece estar tudo conectado corretamente. Além disso, nosso cabo DisplayPort está ligado à GPU, que está conectado ao nosso monitor. Então o que está acontecendo? Meu Deus. Espera, conseguimos imagem. Não. Nosso SSD não estava recebendo energia corretamente. O conector de dados SATA estava ligado à placa-mãe e achei que isso já fornecia energia. Mas acontece que ele precisa desse cabo adicional. Isso é tipo, eu não sei, tipo um mini SATA. Na verdade, nunca tinha visto isso antes. E então, quando eu desconectei isso da placa-mãe, a gente realmente conseguiu sinal de vídeo, ou seja, nossa GPU está funcionando com esse computador antigo. Agora só precisamos encontrar uma forma de alimentar nosso dispositivo de armazenamento, porque o mais importante é que ele tem todo o nosso sistema de boot. Na verdade, eu não entendo completamente por que esses cabos são assim. Será que eu posso simplesmente conectar um cabo de energia SATA normal aqui? Tipo, o que esse cabo faz? Ele está conectado em algum lugar da nossa placa-mãe. Mas eu vou ver se a gente consegue simplesmente contornar isso, conectando esse SSD diretamente no cabo SATA da nossa fonte de alimentação. Na minha cabeça parece que isso deveria funcionar. Bom, vamos ver o que acontece na prática. E aí a gente conecta de novo na nossa placa-mãe, e se fizermos isso e ligarmos de novo, será que conseguimos inicializar os Onion S pelo SSD? Uau, isso é incrível. Mas, atenção, a falha no cabo do painel frontal. Talvez possamos apenas ignorar isso. Pronto, cara. Meu Deus. Aí está. Ok, então deu um pouco de trabalho, mas conseguimos fazer essa 7900 XTX funcionar com o nosso Dell Optiplex 3020. Agora vamos ver se ela consegue rodar jogos, porque antes não conseguíamos. O sistema simplesmente não permitia nem mesmo algo como Counter-Strike 2 iniciar. Então agora, se abrimos o Steam de novo, não tenho certeza se preciso instalar algum driver ou se a AMD foi realmente a escolha certa para isso. Reconheço a grande comunidade de jogos em Linux, mas não faço parte dela há anos. Jogava bastante no Linux há cerca de 10 anos. Atualmente não tanto, mas sei que compatibilidade e drivers são grandes questões no Linux, pois ele não suporta tanto hardware quanto Windows. Porém, esse computador não funciona no Windows, então vamos ver o que conseguimos fazer. Beleza, então o sistema está reconhecendo a 7900 XTX, o que é um sinal fantástico. Mas será que vai rodar jogos? Não. O engraçado é que só podemos testar um jogo por vez, porque a capacidade do disco é tão baixa e os jogos hoje em dia ocupam muito espaço. Mas beleza, sem mais delongas, vamos ver se isso aqui consegue rodar CS2. Vamos ver se conseguimos iniciar isso. Esse é o primeiro passo, aperte o play. Está iniciando. Beleza. Certo, Vulkan está realmente rodando, coisa que antes não acontecia. Isso está parecendo muito promissor, embora esteja demorando um pouco, mas eu não me importo, nós temos paciência. Meu Deus, está iniciando. Isso é o mais longe que já chegamos com essa máquina. Caramba, eu não acredito como isso está rodando liso. Quer dizer, eu sei que estamos usando uma GPU de $1000. Mas assim, nada funcionava antes, você nem conseguia iniciar esse jogo antes. Uau,
Faz tanto tempo que eu não jogo no Linux. Eu lembro que tinha problemas com acesso ao kernel de anti-cheat em muitos jogos, especialmente nos jogos multiplayer online que querem evitar trapaças obtendo acesso ao kernel. Mas estamos prestes a rodar Counter-Strike 2 no nosso Dell Optiplex 3020, rodando Linux. Está compilando shaders, então tá levando um tempinho. Entramos, cara. Tá dando umas quedas de frame a mais do que no menu, que faz sentido. Deixa eu ver se consigo baixar algumas configurações, né? Para ser justo, também estamos rodando isso em 5120 por 1440, mas beleza. Deixou tudo no super alto. Por curiosidade, vou ver o que acontece se colocarmos tudo no baixo. Quando não tem nada rolando, está surpreendentemente liso. Conseguimos uma eliminação. Já saímos do zero, cara. Beleza, aquele cara virou pra cima da gente. Dá pra ver que está pulando de uns 80 até uns 170 FPS enquanto jogamos. Beleza? Quer dizer, de novo, estamos usando uma GPU de $1000, então eu esperava isso mesmo. Mas tipo, também, está funcionando. Isso é incrível. Vamos limpar aqui. Quem precisa do Windows? Tudo funciona sem ele, até em um computador de sucata. Olá! Não, tá bom. Concorrência em qualquer mercado é positiva, inclusive para sistemas operacionais, seja você usuário de Windows ou Macs. Você também deveria torcer pelo Linux, porque quanto mais opções existirem, mais essas empresas vão precisar trabalhar para manter seus próprios usuários. E muitas vezes, essa retenção acontece por meio de melhorias. Vou seguir até conseguir pelo menos 2 eliminações seguidas. São 2. Conseguimos conseguir a terceira? Com certeza conseguimos. Galera, estamos mandando bem. Sei que nosso setup parece bem improvisado, mas como eu disse, está funcionando sem Windows em um computador que foi literalmente jogado fora e descartado como lixo eletrônico. Resumindo, só precisou adicionar uma GPU de $1000 para transformar um PC descartado, incapaz de rodar Windows, em uma máquina que roda videogames suavemente. O maior desafio foi lidar com a fiação proprietária da Dell e a fonte de alimentação. Comprei na Amazon por menos de 21 um cabo que conecta uma conector ATX de 24 pinos da placa-mãe ao conector proprietário de 8 pinos da Dell. Tudo o que você precisa providenciar é uma GPU e uma fonte de alimentação. É só isso. E, claro, um sistema operacional que funcione sem os requisitos do Windows 11. Mas isso só prova que ainda há muita vida nesses computadores que são considerados lixo eletrônico. Só porque o software mais usado considera esses computadores obsoletos, não significa que os componentes em si não possam funcionar. Você só precisa encontrar o ambiente certo para eles funcionarem. Vou explorar mais jogos no Linux, agora que sei como é fácil configurar, pois quero entender as limitações. Como disse, sei que há problemas com anti-cheat em nível de kernel. Então, não estou dizendo que isso vai rodar todos os jogos que você pode jogar no Windows, mas enfim, hora de fazer mais pesquisas. Isso é tudo que eu tinha para vocês hoje, então muito obrigado por assistir. Eu fui o Mr. Easter, seu fuçador de tecnologia, e te vejo no próximo vídeo. Ah, é isso aí.